Boa tarde, meninos e meninas. Vocês que vão estar assistindo a aula depois dessa gravação, prestem atenção o quê? Na nossa aula de hoje, não vamos ter atividade proposta, mas eu preciso que vocês tenham atenção à explicação, atenção à parte introdutória do conteúdo. Que conteúdo é esse? A crise de 1929, para entender as outras aulas que vão vir posteriores, principalmente a aula de sexta-feira, onde se tem atividade com relação à aula. Lembrando que sexta-feira não é aula ao vivo, é aula gravada. E que dentro da aula gravada tem a atividade proposta para vocês. Da nossa aula de hoje, vamos só para informação, para a introdução. Não tem nenhuma atividade. Vou dar essa molezinha para vocês, tá bom? Então, começando, nós vamos para a chamada, que é o nosso costume de sempre. Nós temos Ana Beatriz. Presente. Edival. Presente. Francisco Lucas. Isaac. Voltou. João Pedro. Kelvin. Tô aqui. Kerlon. Pamela. Presente. Yasmin e David. Então, bora lá para a parte introdutória do nosso assunto, que é a crise de 1929. Onde essa crise começou? Lá nos Estados Unidos. De lá, agravou os países do continente europeu e agravou um outro país, que é aquele que a gente mora, sabe? Maravilhoso, que não tem problema, que é tudo bonito. Aquele país que a gente mora. Qual é o nome desse país mesmo, hein? Não sabem? Meu povo, qual é o nome do país que vocês moram? Brasil, né, não? Então a crise de 1929, além de prejudicar a economia do seu próprio território, ou seja, território americano, prejudicou a economia dos países europeus e também prejudicou a economia do Brasil. Sobre o Brasil, a sua economia de forma geral, a gente vai ver na aula mais para frente. A gente vai ter uma aula só sobre a crise de 1929 atingindo o Brasil. Hoje é a parte introdutória. Então, vamos lá. Dá para vocês verem o slide direito? Dá para compreender? Dá sim. Então, vamos lá. Dentro da crise econômica, nós temos 3 principais pontos que fizeram parte desse movimento, dessa ação. Quais foram elas? A superprodução, ou seja, dentro dessa superprodução, a grande quantidade do que eles produziam para abastecer não só o mercado americano, mas também o mercado europeu e parceria com outros países. Então, essa superprodução vinha na base do primeiro setor da economia, lembrando que a gente tem 3, setor primário, setor secundário e setor terciário, o que cada um está relacionado. Setor primário, matéria-prima, seja agricultura, pecuária, extrativismo, é a parte inicial para a produção de um produto. Setor secundário, a industrialização, levar essa matéria-prima para as indústrias para lá ter os seus derivados, ou seja, transformar em produtos. E o setor terciário é o destino final, o consumidor, ou seja, a sociedade. Então, dentro da crise americana, o que foi que aconteceu? Essa questão de superprodução atingiu 2 setores. Quais foram os 2? O setor primário, a agricultura especificamente, e o setor secundário, a industrialização. Dentro dessa superprodução, tivemos a especulação bolsista. O que isso significou dentro dessa crise? O valor das ações superior ao lucro real das empresas. A crise no território americano foi tão grande que fez com que muitas empresas perdessem seus lucros, perdessem suas ações. Muitas delas acabaram fechando por essa crise. Empresas fechando atingem uma classe social. Que classe social é essa? A pobre. Onde eles vão perder seus empregos, perder direitos trabalhistas, perder plano de saúde, não ter como se sustentar, não ter como pagar aluguel, não ter como ter alimento para os filhos, vai gerar mais 2 problemas. Quais são esses 2 problemas? A violência, por conta dos assaltos, dos furtos,
para ter um alimento para as famílias, principalmente porque vão passar a morar nas ruas. E o segundo problema, que é o processo de favelização. Então, a crise em um território abrangeu praticamente o mercado mundial, porque Estados Unidos era considerada a maior potência do nosso território mundial. Do lado, nós temos diminuição do consumo. O que isso significa? Então, essa diminuição de consumo está relacionado com o destino final, que é o setor terciário, onde os produtos deixam de chegar nas prateleiras dos supermercados, o consumidor deixa de comprar porque não vai ter mais condições financeiras. Então, uma crise lá de 29 é muito parecida com as crises econômicas que a gente vive atualmente. Independente do ano, quando se fala de crise econômica, pode ter as mesmas características em qualquer território mundial, ou seja, em qualquer país. Vamos analisar. Quando as famílias, principalmente as classes pobres, elas estão enfrentando essa crise econômica mundialmente ou nacionalmente, eles são os grupos que mais sofrem, ou seja, a classe baixa é a que mais sofre. Então, os preços dos produtos, eles em vez de baixar, eles aumentam porque as empresas precisam superfaturar, ou seja, precisam lucrar mais ou mais próximo daquilo que ela lucrava antes. Chuva. E aí, o que acontece? Produtos no mercado atualmente que é considerado, vamos dizer assim, uma mina de ouro. Não é parte agrícola, mas é parte pecuarista. Nós temos a carne. Então, muitas famílias estão substituindo a carne por outros produtos. Comprando mais bandeja de ovos, comprando mais frango, comprando carne de porco, comprando sardinha, comprando carne de lata. Ou seja, vão procurar outras opções para substituir a carne. Por quê? Porque ela está muito cara. Então, em vez de você comprar um exemplo, em vez de você comprar 1 quilo de carne por R$80, você pega esses R$80 e você compra bandeja de ovos, você compra mortadela, você compra carne de lata, você compra carne de porco. Então, você vai ter outras opções para o seu sustento, para o seu alimento. Mas quando volta aqui para a crise de 29, o que foi que aconteceu? A crise foi tão grande que essas famílias que perderam seus empregos e não tinham mais como se manter, elas não tinham nem o alimento do dia, nenhum. Nem para tomar um café, nem para merendar, nem para o almoço, nem para a merenda da tarde e nem para a janta. Não tinham realmente de onde tirar nada. Então, dentro desse processo, que é o que a gente vai ver no decorrer da nossa aula, a população passou por um processo, vamos dizer assim, diário de enfrentar filas para conseguir um alimento do dia, conhecida como a sopa do pobre. Então, eles enfrentavam filas para conseguir um prato de sopa para ser aquele alimento do dia dele, porque a crise estava tão grande nos Estados Unidos e especificamente em Nova York, que era o maior território dessa crise econômica, que eles não conseguiam se reestruturar, eles não conseguiam ter condições de se manter. Aí nós temos saturação do mercado interno, diminuição das exportações devido à recuperação econômica da Europa. Por quê? Nesse período de 1929, já tinha passado uma guerra. Qual foi a guerra que passou? A Guerra Fria, a Primeira Guerra ou a Segunda Guerra? E aí? Guerra Fria. Guerra Fria. Não, olha as Então, datas. a Primeira Guerra. Olha as datas, crise americana de 1929. Olha as datas das guerras que a gente já estudou. Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918. Guerra Fria foi após a Segunda Guerra, 1945 até 1991. E a Segunda Guerra foi de 39 até 45, ou seja, 41 até 45. Pegando essas datas, qual foi a guerra que foi antes da crise americana? E aí, Primeira Guerra. Primeira Guerra Mundial, onde os Estados Unidos se tornou uma superpotência para ajudar os países europeus com o fim da Primeira Guerra Mundial, para ajudar os países europeus a se restabelecer. Então,
gerou empréstimos, colocou filiais de bancos nos países europeus, fez o mercado girar em torno dos Estados Unidos e em torno da Europa, para que esses países pós-guerra pudessem se recuperar. Aí tudo isso chega aqui na crise de 29. Por quê? Estados Unidos ajuda os países europeus. Mas quando chega nesse ano e nessa crise econômica, o que é que acontece? Os países da Europa já estão bem reestruturados, sua economia já está boa. O que é que eles fazem? Corta relações com os americanos, porque eles não querem vivenciar a crise econômica que os Estados Unidos vivenciou. Então, as parcerias de exportações, elas deixam de existir, se rompem. Pegando esses 3 pontos, surgem os problemas. Quais foram esses problemas? Maior oferta do que procura. Eles tinham uma grande quantidade de produto no mercado. Precisavam acabar com esse estoque. Então, essa maior oferta do que a procura foi por conta de quê? Crise econômica, produtos estocados, ou seja, armazenados em galpões, produtos que precisariam sair de lá e ser utilizado por conta das validades. Então, o que foi que os supermercados, os comércios começaram a fazer? Começaram a baixar o preço dos produtos. Só que mesmo baixando o preço dos produtos, não tinha ninguém para comprar. Por que que não tinha? Porque a população estava o quê? Desempregada, não tinha nenhum tipo de condições financeiras. Para vocês terem uma ideia, a crise americana de 29 foi tão grande que 14 milhões de pessoas foram demitidas, ou seja, ficaram desempregadas. Pegando esses 14 milhões de pessoas, você conta fora esses 14, a família deles. Quantidade de filhos, que a maioria tinha no mínimo 3 filhos. Nesse período, tudo gostava de ter uma penca de menino. Então, as famílias tinham no mínimo 3 filhos. Tinha a esposa, tinha a mãe, tinha a avó, tinha o avô. Então, a família de 14 milhões de pessoas triplica o número de pessoas que precisam de quê? De alimento para sobreviver. E não tinha condições financeiras por conta da crise econômica. Diminuição dos preços, que eu mencionei para vocês, e diminuição dos lucros. Se eu diminuo o preço do meu produto, automaticamente eu não vou lucrar mais o quanto eu lucrava antes. Por exemplo, vamos supor, tem uma fábrica de marca-texto. Vendo uma caixa de marca-texto por R$10. E é exemplo, tá? Vendo por R$10. Estou nessa crise de 29. Preciso fazer com que esse meu marca-texto saia do meu galpão, porque tem mais produção para vir. Eu preciso vender o que tem aqui armazenado. Se eu vendi uma caixa por R$10, eu vou colocar ela agora por R$5. E aí o povo não vai comprar, porque não tem condições. Eu baixo mais ainda o preço, por R$2,50. Eu vou ter prejuízo de uma certa forma, sim, porque o meu lucro ele não vai estar mais incluso na minha produção. Eu prefiro, nesse ponto aqui da crise econômica, acabar com o meu estoque e não ficar no prejuízo do que tentar lucrar alguma coisa. Então, eles tinham essa preocupação. Aí, 2 pontos relacionados à diminuição dos lucros. Falência das empresas, crise econômica, as empresas começaram a decretar falência, a demitir seus funcionários, fechar as empresas. E a partir do momento que uma empresa ela decreta falência, o que é que acontece? Os empregados não têm direito a receber nada, não recebe seu salário, não recebe seus direitos trabalhistas e a empresa não paga suas dívidas, porque ela anunciou para o governo que ela não tem mais nenhum tipo de condições financeiras. Então, quem vai arcar com aquele prejuízo? O governo. Mas se está numa crise nacional, numa crise mundial, nem o governo vai conseguir arcar com a dívida, ou seja, pagar os direitos trabalhistas. Dessa forma, quem acaba sofrendo é o pobre. Por quê? Se ele não vai ter dinheiro nem para sustentar, como é que ele vai contratar um advogado para lutar por seus direitos? Então, acaba ficando por isso mesmo. Nós temos o aumento de estoques e da baixa de preços, que eu já mencionei para vocês. Diminuição do consumo e o aumento do desemprego, tudo relacionado com a crise,
tudo relacionado com a industrialização e a agricultura. Se aumenta a crise, diminui o emprego. Diminuindo o emprego, diminui a oferta. Diminuindo a oferta, pode gerar o quê? O desemprego. E aí nós temos um baixo poder de compra, que é chamado de crise social. O que foi essa crise social? Que é o que a gente vai ver agora. Essa crise social, ela foi acarretada, ou seja, ela foi gerada por conta dos problemas na Bolsa de Valores, onde teve um dia do ano de 1929 que eles criaram esse dia como uma estratégia de marketing. Quando eu digo eles, eu estou falando da elite, dos empresários, daqueles que tinham condições financeiras. Eles criaram esse dia como uma estratégia de marketing, uma estratégia econômica, para vender ações na Bolsa de Valores. Então, eles colocaram à disposição da sociedade para comprar essas ações 13 milhões de ações. E nesse dia, que foi 24 de outubro de 1929, conhecido como a Quinta-feira Negra, eles não conseguiram vender nenhuma ação, ou seja, continuou a crise da forma que estava. Nenhum membro da elite americana comprou, nenhum membro de uma elite de outro país capitalista, um país europeu, comprou, nem de um país subdesenvolvido. Ou seja, nesse momento da crise de 29, ninguém queria investir o seu dinheiro dentro do território dos Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos estavam numa crise onde talvez ele não conseguisse se reestruturar. Tiveram muito medo. Então, essa crise desse dia marcante ficou conhecido como Quinta-feira Negra. Durante a manhã, alguns alunos perguntaram se essa Quinta-feira Negra era relacionada com o racismo, com o povo negro. Não, não era. Esse nome negra está relacionada com conflitos, confusão, preocupação, desentendimento, ou seja, palavras negativas. Como foi um dia que eles não conseguiram colocar em prática aquilo que eles planejaram, não conseguiram vender nenhuma ação, então na cabeça deles é como se fosse um dia de terror, um dia negro, um dia de desespero. Por isso foi chamado de Quinta-feira Negra. Compreendido? Então, essa situação gerou a Grande Depressão. O que a gente fala de depressão? Associando a uma doença. São pessoas que passaram por problemas de saúde, conflitos, tiveram uma desilusão amorosa, perderam alguém da família, então elas associam a tristeza ao sofrimento, então acaba gerando uma depressão. Aqui na economia é muito relacionado a isso. Por quê? Os chefes de famílias, ou seja, os homens, que eram eles que tinham grande poder nesse período, as mulheres tinham quais funções? Ficar em casa, cuidar do filho, cuidar do marido, principalmente da elite, né? Ficar ali dando a ordem para as suas funcionárias, os filhos estudando em escolas da Europa, tendo roupas, vestidos, as mulheres vestidos com os melhores tecidos. Então, eles viviam muito bem. A elite vivia muito bem. Então, nesse ponto da depressão, eles passaram a ter essa preocupação. Como é que eu vou chegar para a minha família? Como é que eu vou colocar para eles que a nossa empresa está passando por uma crise econômica e que eles não vão mais ter direito a ter todas aquelas refeições que eles tinham por dia, de fazer grandes viagens, de ter o melhor vestido? Como é que eu vou chegar para minha família e falar isso? Então, a elite, os homens especificamente, tinham essa preocupação, e a das famílias pobres, os homens também tinham a preocupação. Como é que eu vou chegar em casa e dizer que eu fui demitido, que eu não tenho condições de pagar o aluguel, que eu não vou ter condições de manter a família, de ter o alimento todo dia, que vamos ter que dormir na rua? Como é que eu vou chegar para minha família e falar isso, colocar isso? Então, por conta dessa preocupação, tanto da elite como da classe baixa, vamos dizer assim, a depressão acabou ocasionando o suicídio. Então, muitos acabavam tirando a sua própria vida. E aí, o questionamento, eles tiravam sua própria vida. Por quê? Eles não queriam mais ter aquele sofrimento, ou eles tiravam a própria vida exatamente pela preocupação e pelo sofrimento que eles estavam vivendo? E aí, o que é que vocês acham? Edval, Pamela?
Repita novamente as opções. As opções. Eles tiravam a sua vida porque eles estavam preocupados com a situação da família e não sabia como resolver. Então, na cabeça deles, tirando a própria vida, iria resolver esse problema. Ou eles tiraram a própria vida porque eles achavam que ia ser uma boca a menos para a família conseguir se alimentar. Eu acho que é a primeira opção. Como uma forma de sumir, vamos dizer assim, não aguentar a pressão. Essa pergunta que eu fiz para vocês, teve gente que falou a B, não foi? Foi. Quem foi? Foi a Pâmela ou foi a Bia? Fui eu, Pâmela. A Pâmela. Pronto. Essa questão, essas duas opções que eu dei para vocês, é uma opinião pessoal. É a sua interpretação, seu ponto de vista. Como se você estivesse passando naquela situação, qual seria a sua decisão, qual seria a sua atitude, o que você iria pensar. Aí a gente vê que as pessoas não têm o mesmo pensamento, as pessoas não veem tudo da mesma forma. Por isso que dentro de uma crise econômica, ou até qualquer outra crise que a gente estiver passando na nossa própria vida, a gente tem caminhos a seguir. O que falta é saber observar aquele caminho, é saber entender que aquele é o caminho certo e que ali pode ser, vamos dizer assim, a nossa salvação econômica, né? Então, nós temos aqui, ó, principais razões que foi que os Estados Unidos fez para que ele se restabelecesse economicamente. Com a crise, os Estados Unidos retirou os seus capitais da Europa. Então, deixou de ajudar os países europeus, o que levou à falência de muitos bancos, sobretudo de 3 países. Quais foram eles? Áustria, Alemanha e Inglaterra. 3 países que eram ajudados pelos Estados Unidos. De que forma? Estados Unidos pegou filiais do seu banco, colocou nesses países europeus, o dinheiro americano ajudava os países europeus a se restabelecer, gerando empréstimos, mas como os Estados Unidos estava em crise, fez o quê? Retirou esses bancos. Então, não tinha mais empréstimo dentro do território europeu. A Europa não tinha mais como fazer parceria com os americanos, porque eles precisavam resolver a sua situação interna, ou seja, a situação dentro do próprio território. Retratação com o comércio mundial. Essa retratação, ela não foi, vamos dizer assim, muito positiva. Aí eu vou pegar o Brasil como exemplo. Por quê? Estados Unidos tinha parceria com os países desenvolvidos e também com países subdesenvolvidos. O Brasil é um dos exemplos. Onde fazia mercado de exportação. Comprava produto dos países subdesenvolvidos mais baratos, implantava industrialização tanto nos países europeus desenvolvidos, como nos países do continente americano subdesenvolvidos, como Brasil, México, Argentina. Então, ele tinha parceria com os 2 pontos, desenvolvidos e subdesenvolvidos. Os americanos ficaram em crise, o que foi que aconteceu com o Brasil nesse período, que a gente vai ver especificamente. Aí essa crise acarretou em quê? O Brasil, nesse período, era o maior produtor de café e exportava para 2 locais. Quais eram esses 2? Território dos Estados Unidos, no continente americano, e todos os países da Europa. Com a crise americana, eles deixaram de comprar o café do Brasil, agravou a economia dos países da Europa, eles fizeram o que também? Deixaram de comprar o café do Brasil. O Brasil, que tinha aquela superprodução que a gente viu lá no comecinho da aula, que eu falei para vocês, principalmente com base na agricultura, cultivo, grande produção, eles deixavam armazenados, esperando só os navios chegar para transportar, para exportar. O que foi que aconteceu com o café brasileiro? Ele ficou estocado, ele não saiu de dentro do nosso território. Aí, o governo brasileiro, nesse período, que a gente vai ter uma aula só sobre isso, tá bom? O governo brasileiro fez o quê? Começou a oferecer para a população comprar o café, mas o café naquele período era caro, só quem tinha condições era a elite, só quem podia sentar nas confeitarias, nas padarias, para tomar o famoso chá da tarde, que era o bolinho com café,
café com bolacha, essas coisas, era a elite ou a classe média, a intermediária. A classe pobre só passava na frente ou só entrava para dar um recado. Não tinha a condição de comprar o famoso cafezinho. Brasil baixou o preço, colocou para a população não conseguiu comprar. Acabou gerando uma crise também no Brasil, que a gente vai estudar sobre isso, que foi que o governo determinou: queima todo o estoque que estiver nos galpões, porque a gente não vai conseguir vender o café, o grão do café vai mofar, então a gente não tem o que fazer, queima. E os grãos de café e sacas de café, muitas foram queimadas, porque os grãos saíam do Brasil, ia para as indústrias na Europa, ia para as indústrias nos Estados Unidos. Essas indústrias transformavam o grão no pó e depois o Brasil comprava o pó do café de volta. Olha só o processo. Com a crise, o Brasil perdeu com isso. Então, o Brasil se tornou também um dos principais países envolvidos com a crise americana de 1920. E aí a crise social, classe pobre, que foi que aconteceu com a gente, quando eu digo a gente, nossa classe, dentro da questão trabalhista. Principais vítimas: ruína dos acionistas, ou seja, a elite começou a perder dinheiro, falência dos bancos, para você ter uma ideia, de 29 a 32, fecharam 5 mil bancos. Você pode... 50 mil bancos. Você pode pensar assim, mas foram muito tempo. Não. 50 mil bancos em 3, 4 anos não é muito tempo. É pouco tempo e muito banco fechando porque não tinha mais condições financeiras de se estabelecer. Aí, dentro desse período, você deve estar pensando assim, que eu sei que alguém pensou. Banco entrou, decretou falência. O banco fechou. E o meu dinheiro que estava lá no banco, a minha poupança, o que é que vai acontecer? Ele vai me devolver? Ele vai dizer assim, olha, o nosso banco fechou, amanhã passe no banco, ou então até sexta-feira passe no banco para retirar o seu dinheiro, porque não vamos mais funcionar. Você perdeu o seu dinheiro, você perdeu a sua poupança. Então, se você tinha 10 mil reais no banco, perdeu. Se você tinha 50 mil reais no banco, perdeu. Se você tinha 10 reais no banco, perdeu. Por quê? Se o banco decretou falência, significa que ele não tem mais como se manter e o dinheiro que ele estava usando para se manter naquele período de crise era o seu, era o meu, o nosso dinheiro. Então, a gente, não tem mais. Mas aí tinha aqueles sabidos. Começou a crise, vamos fazer o quê? Vamos logo tirar o dinheiro do banco para a gente não ficar no prejuízo e esconder o famoso debaixo do colchão ou dentro do colchão. Muitas famílias ainda conseguiram fazer isso. No começo da crise, foram tirar seu dinheiro para impedir que o banco se apossasse do que era seu. Falência de pequenas e médias empresas, ruína dos agricultores, porque se a matéria-prima não era mais levada para as indústrias, então o que os agricultores plantavam, cultivavam, não tinha mais, naquele período, nenhuma serventia, porque a produção ela não tinha para onde ser vendida, para onde ser exportada. Despedimento dos trabalhadores. A indústria teve o maior número de demissões no mercado nacional, ou seja, nos Estados Unidos, e atingindo outros países no mercado mundial. Os problemas que foram gerados por conta dessas ações: aumento de desemprego, fome e miséria, que eu já mencionei para vocês, a sopa dos pobres, que era a fila diária para eles conseguirem ter pelo menos um alimento por dia, onde essa população correspondia a praticamente 14 milhões de pessoas. Suicídios, que eu já mencionei para vocês também no decorrer da aula. Agitação social. O que era essa agitação? Eram os conflitos, eram as brigas, eram as disputas por alguma mercadoria que eles roubavam de um comércio, disputa de alguma distribuição de alimento que tivesse tendo na rua. Então, eles lutavam entre si pela questão de sobrevivência e o ressurgimento das práticas racistas, tanto com relação
aos pobres, como também aos ricos. Por quê? Nesse período, lembrando que a escravidão acabou em 1900 ou foi em 1800? E aí? A escravidão qual Na foi o ano que acabou? teoria foi em 1800. 1888. E 1929 já tinha passado um grande marco de história, de ações dentro do nosso território com relação ao desenvolvimento dessas pessoas negras que estavam no nosso território. Quando eu digo nosso território, não era só no Brasil, não, viu? Estados Unidos também tinham escravos, países europeus também tinham escravos, mas claro que na América era onde tinha a maior proporção. Então, muitas dessas pessoas eram trabalhadores, classe pobres, não tinham condições de ter mais o sustento da família, iam para as ruas e passavam a ser tratados como criminosos, como bandidos. E aí aqueles da elite ou da classe média que conseguiam ter uma vida melhor, mesmo sendo negros, por várias situações dentro da história, os abolicionistas que deram terras, os abolicionistas que deram emprego, porque tinham aqueles que eram a favor da escravidão, mas tinham aqueles que eram contra, aqueles que ajudavam os negros. Então, dentro desse contexto, negros também não eram só considerados classe pobre, tinham aqueles que se sobressaíram dentro da história. Então, esses negros que tinham condições da classe média e da classe alta também passaram a sofrer preconceito. Se eles fossem encontrados na rua nesse período, eles eram tratados como marginais. O que é que você está fazendo com essa roupa? Você roubou de onde? Quem foi que lhe deu? Quem foi que você matou para ter essa roupa? Por que que você entrou no meu estabelecimento para tomar o famoso café? Se você é pobre, de onde foi que você conseguiu esse dinheiro? Você roubou de onde? Então, até a elite, nesse período, quem fosse negro, sofria também o preconceito, a discriminação, porque associavam sempre a tudo de forma ruim, assaltos, violência, criminalidade, tudo associava à questão dos negros. Certo? Compreendidos? Sim. Sim. Essa foi a nossa parte introdutória sobre a crise de 1929, onde iniciou nos Estados Unidos, na Bolsa de Valores de Nova York especificamente. Dentro dessa crise econômica, agravou não só a classe social pobre, mas também agravou a elite, mas levando em consideração o patamar de riquezas, vamos dizer assim, que as classes tinham, mesmo a elite perdendo, estando sofrendo com a crise econômica, ela não ficou pobre, ela ainda conseguiu ter um patamar dentro da sua classe social, vamos dizer assim, mas o pobre não, ele perdeu o emprego, ele perdeu tudo, perdeu casa, perdeu alimento e passaram a ir morar na rua. Então, dentro dessa estrutura, a crise de 29, ela foi se restabelecendo com o passar do tempo, porque o governo americano ele percebeu que precisava se reestruturar internamente, que aí é o assunto que a gente vai ver da aula de sexta-feira. Essa reestruturação são as ações que os americanos colocaram em prática, mas só para vocês terem noção de que ações mais ou menos foram essas. O governo ele começou a gerar empréstimo para os agricultores, lembrando que era para resolver a situação interna. Então, ele esqueceu tudo que estava acontecendo fora dos Estados Unidos e foi resolver tudo do seu território. Começou a oferecer empréstimo para os agricultores realizarem o plantio. Começou a fazer projetos de obras públicas para contratar essas pessoas desempregadas e assim acabar com o índice de criminalidade, de violência e de moradores de rua, ou seja, a questão da pobreza. Trabalhando, iriam ter condições de ter uma casa, de pagar um aluguel, de ter o alimento, então iam sair das ruas. Então, empréstimo para os agricultores, geração de emprego através de obras públicas, criação de escolas, de canais, de estradas de ferro, que a gente vai ver tudo isso detalhadamente. Empréstimos, financiamentos para pequenos e médios comerciantes para se reestruturar junto com os agricultores. Então, eles pensaram primeiro em resolver a situação do seu país, para depois voltar a ajudar os países
de outros territórios. Dúvidas? Dúvidas? Não. Não. Eu adoro quando vocês dizem não, no final da aula, né? Perdi até minha caneta. Bora lá. Para a chamada mais uma vez. Ana Beatriz. Ih, foi embora. Edival. Presente, professora. Kelvin. E Pamela. Só tá eu, é? Não, a Pamela tá também. Eu tô aqui também. A Pamela tá. Então, na nossa aula de hoje foi a parte introdutória. Não tem atividade. Atividade é da aula de sexta-feira. Então, fiquem atentos, certo? Qualquer dúvida que tiver, assim, que você estava pensando aí sobre o que eu falei, aí ficou com dúvida, vai lá no Class tirar também. E está disponível no Class o slide da aula de hoje, que vai ajudar você a responder o TD do mês de abril, que é essa semana estamos iniciando nosso conteúdo de abril. Certo? Tudo dominado? Tudo dominado. Sim? Pois uma boa tarde a todos. Aproveite o restinho do seu dia. Até a nossa próxima aula. Tchau. Até. Tchau, tchau.